Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que esteja ótimo. Estamos aqui hoje, mais uma quarta-feira de live Descomplica Terapia. E hoje a gente vai trazer um assunto muito interessante, que é sobre a saúde mental, saúde emocional no trabalho, dentro das empresas. Como que isso pode impactar tanto para a empresa quanto para os trabalhadores. E vou trazer aqui para vocês uma convidada muito especial que trabalha com gestão de pessoas, trazendo aqui a nova norma para as empresas. Ela vai explicar tudo certinho, tá bom? Então eu já vou chamar aqui a Mônica, minha parceira de todas as lives. E já vou pedindo para vocês compartilhar essa live para que mais pessoas possam entrar. Oi, boa noite. Boa noite, Fê. Tudo bem? Eu tô bem, e você? Graças a Deus. Ai, que Mais bom. uma quarta-feira. Mais uma. Vamos falar de saúde mental Saúde mental. hoje. Saúde mental no trabalho. Isso aí. Mo, se apresenta, né? E depois eu vou chamar a Pri. Tá. Então, eu sou Mônica Roberta, sou terapeuta psicanalista, numeróloga, neuropsicopedagoga, trabalho com MPC junto com a Fernanda, sou casada, mãe da Ana. E estamos aqui, agora fazendo live também, né, Fê? Terapeuta de lives também, Isso né, Fê? mesmo, levando conhecimento, né? Conhecimento, exatamente. Eu vou chamar então agora a Pri, que é a nossa convidada especial aqui de hoje. A Suzy, minha prima, tá aqui nos assistindo. Boa noite, Suzy. Boa noite, Pri. A Priscila já está nos assistindo. Tá aqui, né? Vamos deixar a Pri entrar, que aí ela se apresenta. Boa noite, Pri! Boa noite, Pri! Tudo bem? Boa noite, Mônica. Boa noite, Fê. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa live maravilhosa, hein? Ai, bem-vinda você, nossa convidada. Quero que você se apresente, Pri. Claro, vou me apresentar sim. Bom, meu nome é Priscila, trabalho aí há mais de 15 anos com gestão de pessoas, com RH, departamento pessoal, e a gente vem vendo todas as mudanças, né, que acontecem ao longo do tempo, que traz cada vez mais essa questão da saúde mental, desse autocuidado. Eu e a Fer, a gente vem batendo esse papo já há uns 2 anos, né, Fer? Falando sobre a importância, né? Então, hoje, atualmente, eu atuo com gestão de pessoas, né? Estou mais envolvido com a parte de gestão de pessoas, de treinamento, mentoria. E a minha área, né, tanto com gestão, também é a parte de legislação, que é cumprimento das obrigações. E agora, em janeiro, a gente teve um grande marco, que foi aí a mudança da NR1, trouxe para a gente aí uma questão de cuidados, né, psicossociais, que vai precisar ter, as empresas vai ter atenção, né, nesse momento. E daí eu falei assim, poxa, que bacana esse assunto para a gente trazer aí como a gente pode cuidar, né, da nossa saúde e como a gente cuida também dos colaboradores dentro da empresa. Ai, muito bacana, né? Porque eu e a Mônica aqui, a gente toda quarta-feira tá trazendo assuntos para poder levar esse conhecimento de autocuidado mental e emocional para as pessoas, né? E quando eu vi ali algo sobre essa nova norma, né? Aí ninguém melhor do que a Pri para poder falar sobre isso para a gente, porque olha só, né? Vai levar para as empresas esse cuidado emocional, mental, né, Pri? Vai ser, acho que um diferencial. Exatamente, porque antes era como se fosse algo, como que a gente via como algo diferente, né, diferenciado nas empresas. Há uns 3, 4 anos atrás eu bati um papo com a Fer, eu acho que quando a Fer iniciou com a parte de terapia, falei, Fer, nossa, isso é muito bacana, traz isso para as empresas. Hoje eu vejo muita necessidade de se trabalhar, de se falar sobre saúde mental dentro da empresa. E é um tema muito importante, por quê?
não é obrigação só da empresa de cuidar da saúde mental, mas sim de todos nós, né? E como que a gente cuida da nossa saúde? A gente se conhecendo, a gente ter o autoconhecimento, o autocuidado, e aí a gente consegue cuidar da gente e de todo o entorno, né? Verdade. E você, Mônica, que diz aí pra gente? Nossa, e assim, o ambiente de trabalho, né? A gente sabe que está cada vez mais difícil, porque assim, nós estamos vivendo num mundo de muita correria, muita cobrança, né? É tudo para ontem, é tudo muito rápido, precisa entregar. Então, isso afeta demais a saúde mental da pessoa. E às vezes a pessoa nem percebe, né? Ela vai simplesmente aquilo acaba até se tornando algo normal e quando ela vai ver, ela já tá doente, né? Então, assim, é algo muito importante, porque realmente hoje a coisa tá acelerada, né? E você pode falar até mais sobre isso do que a gente, né? Dentro das empresas, que eu não atuo dentro das empresas, eu atuo na clínica, né? Mas tá meio complicado, né? Essa coisa de ter que entregar, de ter que acelerar. Eu falo que a pressão, ela é boa, ela é positiva. A tensão, não. Atenção. Quando eu tenho muita tensão num ambiente, eu torno aquele ambiente improdutivo, eu tenho aquele ambiente, como diz o nome, tóxico, né? Porque ele se torna tóxico, as pessoas não conseguem produzir, não conseguem ser elas mesmas, não conseguem opinar sobre uma melhoria. Mas a pressão, ela é positiva. E como eu diferencio a pressão da tensão? A gente sempre olha para a natureza. Para uma planta, né, se tornar ali um brotinho, ela precisa se eclodir, ela precisa ter uma tensão daquela semente, né, uma pressão daquela semente para que ela possa germinar. E agora, quando eu tensiono ela, quando eu coloco ela num ambiente escuro, que não é fertilizado, que eu oprimo aquela semente, ela não nasce, ela não dá frutos. Então, eu preciso entender, o meu ambiente, ele está produzindo uma pressão saudável para que eu produza frutos, aquela pessoa entregue o melhor dela, né? Na melhor capacidade, porque muitas vezes, por a gente não se conhecer, a gente não se acha capaz. Exato. A gente não se acha, né, digno de receber aquilo. Então, existem muitas travas, muitos bloqueios na nossa vida. E que, às vezes, eu preciso ter uma pressão do ambiente para que eu possa me expor, para que eu possa falar em público, para que eu possa mostrar o meu trabalho. Então, isso é positivo. Eu não posso ter a questão da atenção dentro do ambiente, senão eu vou deixar esse ambiente doente, né? Sobrecarregado emocionalmente, porque a gente está falando de trabalho aqui, mas a pessoa é uma só. Então, assim, às vezes ela já vem de casa sobrecarregada, né? E chega no trabalho sobrecarregada, ainda tem que lidar com o trabalho, né, com as pressões, as tensões. E uma pessoa sobrecarregada emocionalmente, isso afeta a concentração, criatividade, produtividade, afeta em tudo, né? Tudo. A gente fala, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela tem um indicativo do presenteísmo. O que é o presenteísmo? É quando eu estou só de corpo presente, eu estou ali de corpo, mas a alma não está naquele lugar, né? Eu não tenho foco para fazer o trabalho. E é um dado tão importante que a OMS conseguiu medir isso, que é de 12 a 14% de presenteísmo hoje a gente tem nos ambientes de trabalho. O que significa? A cada 100 pessoas, 12 estão ali, de 12 a 14, estão só de corpo presente. E isso é um risco muito grande, porque quando eu tenho um ambiente administrativo, essa pessoa ela pode errar num cálculo, numa planilha, num dados, que vai talvez causar um impacto grande, mas quando eu falo de um ambiente de produção, eu posso causar um acidente que pode ser fatal na vida de alguém, né? Então, o presenteísmo, ele é um grande sinal de que você está adoecendo. E isso tem vários fatores, né? Você pode ter fatores emocionais ali internamente do ambiente, eu posso ter um problema externo, porque não tem como, não somos caixinhas que a gente consegue deixar assim, esse problema é pessoal, vou deixar lá na minha casa, no trabalho. Não.
tudo se mistura, a gente acaba não aprendendo a dar nome a esses sentimentos e essas emoções, e a gente acaba adoecendo. E uma coisa puxa a outra, né, Pri? Porque é que nem você falou, falta de concentração, criatividade, além de perigoso, isso também vai te causando a desmotivação, a irritabilidade, né? Então você vai adoecendo mentalmente falando, né? Porque muita gente, as mulheres também, hoje elas têm que dar conta do trabalho, elas têm que dar conta da casa, de filho, tem que, né? Entre aspas, dar conta de tudo, ela se coloca nesse lugar de ter que, né? Sim, a Mulher Maravilha, a Mulher né? Maravilha, assim, então, isso é muito ruim, a pessoa vai adoecendo, né? Vai causando aquele desânimo, desmotivação, desvalorização, várias coisas que vai acontecendo com a pessoa, né? E daí não fica bem nem no trabalho e nem em casa, para falar a verdade. Não tem um ambiente que se torne legal para a pessoa, porque ela adoece mentalmente. Ela é uma só, em todos os lugares. Então, se ela adoece mentalmente, em todos os lugares vai trazer esse problema que ela está vivendo, né? Ela não vai estar por inteira em lugar nenhum, né? Ela não vai ser produtiva em lugar nenhum. O Pri, Exatamente. e você vê diferença entre homens e mulheres? Se alguém tem esse estresse maior, essas dificuldades maior mentalmente, emocionalmente, um ou outro, ou são iguais? Olha, não, existe uma diferença sim, Fer. Naturalmente, o homem ele é mais pronto para receber esse tipo de pressão, né? O corpo, os hormônios, a natureza, ela criou o homem para ter uma maior pressão do que a mulher, né? E a mulher, ela tem o sentido emocional muito mais apurado, muito mais sensível. Então, a gente acaba querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é muito natural da nossa personalidade, da nossa naturalidade. E isso acaba trazendo o adoecimento, porque nós não percebemos que estamos adoecendo. Essa é a grande verdade da saúde mental. Né? Porque hoje se está assim, falando muito sobre isso? Porque foi se verificando ao longo do tempo que as pessoas elas começavam a se queixar muito de dores físicas, onde não existia problema físico e estava aqui na mente. Então, a mente é capaz de reproduzir dores no seu corpo por estresse, por burnout, por diversos outros problemas mentais que ela vai refletir no seu corpo. Então, ao longo do tempo, porque a ANR mudou? Foi algo assim que o governo quis? Não, porque o grande número da última década agora de afastamento por saúde mental, ele está gigantesco. Então, as pessoas, né, elas estão muito doentes, muito. Só que daí você olha para uma pessoa na rua, você não consegue diagnosticar ela, você não consegue falar assim, olha, essa pessoa é ansiosa, essa pessoa está com depressão, porque muitas vezes ela está sofrendo calada. Ela está passando por momentos na vida dela e ela não demonstra isso fisicamente. Mas o corpo dela, uma hora, começa a dar sinais e começa a paralisar, né? Ele realmente te paralisa. Isso é muito real, né? Eu atendo, às vezes, pessoas que não são amigas, mas que eu conheço, assim, às vezes, de algum lugar. E quando ela traz a questão, né? A Mônica também já deve ter passado por isso, a gente se surpreende bastante. De tanta dor que tem ali dentro, né? Um potinho contendo muita dor, muito sofrimento, muitas feridas, e a gente, nessa correria, a gente tá vivo, tá indo trabalhar, é mãe, né? Para quem é mãe, a gente precisa estar bem, né? Aparentemente. Só que, como eu e a Mônica, a gente trabalha com MPC, que é justamente isso, buscar a causa emocional dos sintomas físicos. E a gente vê isso muito claramente, né? Em qualquer parte do corpo, qualquer órgão, tem ali a causa, o conflito raiz emocional. E realmente, né? Isso vai prejudicar demais as empresas. E prejudica o convívio social dessa pessoa, né? Porque ela vai começar a se isolar, ela vai começar a ter outros problemas sociais, ela vai começar a ter problemas no trabalho, problemas na casa, problema na vida como um todo, né?
E esse sofrimento, ele causa muita perda mesmo. E a gente tem um tabu, que eu acredito que agora vai ser, né, quebrado ao longo desse trabalho que vai ter dentro das empresas agora, principalmente que é obrigatório, não é mais algo assim, você faz porque você é mais bonito, Frescura, você né? tem aí a melhor por frescura, não, mas agora é obrigatoriedade, né? Então, eu acredito que vai quebrar esse tabu de que, assim, eu não preciso de psicólogo, porque psicólogo é coisa de doido, terapia é só para coisa de mulherzinha, né? Não preciso disso. Então, a gente vai começar a quebrar esses tabus, que a gente precisa tratar dos nossos bloqueios, das nossas feridas. A gente precisa tratar a nossa criança ali que sofreu em algum momento e que ficou ali dentro, né? Com esse sofrimento. Sim. Fora a falta de reconhecimento que tem também, né? Nos dois ambientes, né? A gente está falando aqui de trabalho, mas mais ou menos nos dois trabalhos, em casa, no trabalho. Você se esforça e não consegue ter aquele reconhecimento merecedor, né? E isso também vai desmotivando, né? Sim, com certeza. A gente fala que a NR1, o que ela trouxe? Ela vai trazer que as empresas elas precisam cuidar desse ambiente, então ela vai ter que medir, vai ter que fazer alguma forma de identificar se aquele ambiente está saudável, se aquele ambiente está cuidando da saúde mental dos colaboradores, se aquele colaborador está sendo recompensado, remunerado. Por quê? Eu consigo avaliar isso através de sobrecarga, se aquela pessoa está sobrecarregada. O estresse, né? Ele é sobre uma sobrecarga. Quando eu começo a colocar muita atividade, muita coisa, muita cobrança, eu gero um estresse naquela pessoa e automaticamente aquela pessoa vai deixar de ser produtiva, ainda ela vai causar ali um problema mental nela que ela vai adoecer. Sim. E é uma Você sabe? escala, né? Desculpa, Mônica, Não, porque pode assim, falar. né? Você cuida dessas pessoas, né? Que você tá ali na gestão e você, né? Também precisa ser cuidada, porque se você pressiona é porque você recebeu uma pressão, né? Só que aí você tem que ficar ali no equilíbrio para não pressionar demais, mas está sendo pressionada. Como é isso, hein, Pri? É difícil, é complicado, mas isso vem do autoconhecimento, Fer. Então, quando começa, a gente fala que é uma questão de cultura, né? Então, eu consigo, a cultura ela vem de cima para baixo, então eu não consigo cuidar de alguém se eu não estou cuidada, né? E como que eu cuido de mim? Fazendo o meu autocuidado, meu autoconhecimento. E esse autocuidado, ele é tão importante que em algumas grandes empresas, como a P&G, que é uma das empresas de maior renome que cuida da saúde mental dos seus colaboradores, antes mesmo disso se tornar, né, modinha, e que eles fazem o quê? Elegem pessoas que eles chamam de champions, que são as pessoas que vão incentivar a prática de vida saudável, como praticar exercício, meditação, alimentação saudável. Por quê? Isso faz toda a diferença no nosso dia a dia. Quando eu cuido do meu corpo, quando eu cuido da minha alimentação, quando eu cuido, né, da minha mente, eu consigo ter clareza das minhas emoções. Eu consigo ter clareza do que eu quero. E como eu faço isso, eu consigo respeitar o nível das outras pessoas, né, o momento em que elas estão. Então, eu consigo ajudar elas. Quando eu observo uma pessoa que está com um momento de tensão, ou eu chamo, ou eu tiro aquela pessoa daquele momento, né, para a gente conversar, falar, olha, né, vamos resolver dessa forma, ou eu resolvo, eu pego para mim, né, vou lá, resolvo aquela situação e depois eu demonstro como a gente pode resolver de forma diferente. Então, é um aprendizado diário, né, a gente precisa aprender a cuidar de gente, a gostar de pessoas, a gostar de gente. Cuidado holístico, né? Que é o todo, né? Corpo, mente e espírito, né? Exatamente. Muito legal. Porque você que trabalha dentro da empresa, eu já peguei caso, isso com a numerologia, de pessoas que não, uma pessoa de uma empresa, um empresário me procurou para fazer a numerologia de alguns funcionários. E sabe o que nós chegamos à conclusão? Que aquele funcionário, ele não precisava ser demitido, ele é útil, se ele só estava no lugar errado dentro da empresa. Então, também existe isso. Então, assim, Sim. olha,
coloca ele, né? Segundo a numerologia, eu consigo ver aonde ele vai ser mais produtivo. E aí foi feita a mudança e tanto funcionário ficou mais motivado porque ele rendeu mais, ele se encontrou naquele setor da empresa, como também a empresa ficou super feliz com a entrega dele, porque ele não é que ele não era um bom funcionário, ele só estava no setor errado. Porque existem pessoas certas para cada setor também, né? Existe. Eu falo que assim, ó, existe desenvolvimento para tudo, né? Existe pessoa certa para a cultura certa. Às vezes a pessoa tem todo o perfil para trabalhar naquela empresa, mas não se adapta à cultura da empresa, né? Ela tem ali toda a questão técnica, comportamental, só que é diferente da cultura. Isso choca muito. Então, se a pessoa permanece naquela empresa, ela vai adoecer. Por quê? Os princípios e valores, eles são muito diferentes, né? Então, primeiramente, eu preciso me conhecer e saber quais são os princípios que eu não negocio, quais são os meus valores que eu não negocio. Porque automaticamente eu vou me colocar num ambiente que eu tenho princípios e valores muito próximos, né? Então, quando eu observo que é uma contratação que de repente falhou ali na questão de observar um pouco mais o comportamento, é para uma vaga X, mas eu achei que ia conseguir desenvolver aquela pessoa, mas ela não está se desenvolvendo na questão técnica, eu mudo de setor, eu acabo colocando ela em outro lugar. Isso aconteceu recentemente, a gente contratou uma pessoa para o setor comercial e eu observei que ela era extremamente tímida, muito tímida. Então, assim, ela tinha dificuldade demais de falar. Eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir desenvolver essa parte, até porque ela tem muita dificuldade mesmo de expor, sabe, de falar. Então, eu fui fazendo testes na área produtiva e hoje ela está super bem, está trabalhando bem, está feliz, né? Sempre que eu peço um feedback, ela me fala que está contente. Então, isso para mim eu vejo como um ponto positivo, porque talvez eu poderia mantê-la e ter que dispensar porque ela não ia trazer aquele resultado que eu precisava e que a organização precisa. E a gente perder também uma pessoa interessante na produção, né? É só encontrar o lugar certo com a pessoa certa, né? Exato, Ô, exato. Pri, e como que vai funcionar de forma prática essa norma dentro das empresas? Essa norma, ela é bem complexa. Por quê? O que é NR1? Norma regulamentadora. Então, eu tenho um regulamento, eu tenho uma legislação para cumprir, mas ela não me fala como é a aplicabilidade dessa norma. Então, o que de fato o governo quer que as empresas façam? Que elas meçam a saúde psicossocial dos funcionários. Então, ali, o PGR, que tem eu sei que tem live que não é do. Só um minutinho, gente. A ligação no meio. Tem algumas pessoas que não é da área, então, só para vocês entenderem os termos técnicos, na área trabalhista, a legislação de medicina do trabalho, onde tem as NR, são 36 NRs, então a gente tem aí de diversos assuntos regulamentadores, onde as empresas precisam estar para cumprir todas essas normas regulamentadoras. A NR1 é a mãe de todas. Então, a NR1 é o que vai dar direcionamento de tudo. Então, dentro do nosso programa de saúde, lá o PGR, ele fala que eu tenho que dar não só dos riscos físicos, biológicos, químicos, mas também dos psicossociais, que é o que está interferindo aí na saúde mental. Então, eu preciso analisar, assim, quanto afastamento eu tenho, por qual motivo eu tenho. Eu preciso contratar um médico do trabalho para fazer essa análise e eu preciso também colocar em prática um programa, né, de gestão desses riscos. Então, eu tenho que apresentar lá no meu PGR o que eu, empresa, vou fazer para gerir essa saúde, esses riscos psicossociais dentro da empresa para que não gere esse problema mental nas pessoas, né? Para que eu possa manter um ambiente saudável. Um exemplo prático de uma outra área. Lá, se não me engano, a NR 16, não me recordo agora, fala sobre temperatura. Então, quando eu tenho uma empresa
eu tenho que manter uma temperatura saudável para que os meus empregados eles possam trabalhar de forma saudável dentro daquela empresa e não tenha nenhum risco à sua saúde. Então, o tolerável é 26,5 graus. Acima disso, eu tenho que tomar medidas preventivas para sanar esse problema. Isso está na norma e eu tenho que cumprir essa norma. Então, eu tenho lá as medições de calor, de temperatura, luminosidade, gases no ambiente, e eu vou controlar isso. No ciclo social, eu vou ter o quê? O controle das ações ali de afastamento, quantos afastamentos eu tenho. Eu tenho que trazer integração de treinamento, falar sobre saúde mental, como as pessoas podem se cuidar, falar sobre cuidados de saúde, promover práticas, né, de saúde para as pessoas. Então, eu, como empresa, eu vou ter que trazer isso para os meus empregados. Eu tenho que gerir essa saúde dele. E não é só a empresa que é responsável por isso. Por quê? O maior responsável pela sua saúde é você. Não adianta a empresa trazer lá terapia, psicólogo, falar sobre um nutricionista para falar sobre alimentação, trazer prática de exercício físico, se você não fazer, não praticar, não ter interesse em fazer, né? Então, nada disso vai resolver. Entendi. Isso acontece até na terapia, né, Fer? É assim, se você não fizer a sua parte, ninguém... assim, o ser humano precisa entender que, assim, em tudo na vida, existe ajuda para que a gente pode procurar, mas existe também a sua parte, em tudo na vida. E a sua parte é só você pode fazer, né? Porque se você não fizer, ninguém nem consegue te ajudar, né? Não. Então, assim, Então, 50. Pagar a terapia e não vir, não vai adiantar. Vir na terapia e não colocar em prática, não faz sentido, fala com o terapeuta, mas se faz sentido, coloque em prática. Se não fizer a sua parte, nada acontece. É aquilo que a gente sempre fala, né, Fer? Se você não muda, nada muda. Né? Se você não faz a sua parte, nada acontece, né? Porque se tem uma coisa na vida que não tem como um fazer pelo outro, é a sua parte. A sua parte é só você que pode fazer, né? Exatamente. E o trabalho é muito com a liderança também, né? As empresas, principalmente, precisa treinar mais os líderes para poder disseminar, né, esse ambiente mais agradável para se trabalhar. Porque hoje a gente passa praticamente 9, 10 horas dentro de um ambiente de trabalho, né? Então, ele precisa ser saudável. E a liderança ela tem um impacto muito grande quando eu tenho ali pessoas que promovem, né, a saúde, promovem o bem-estar. Eu tenho pessoas muito mais motivadas, eu tenho pessoas muito mais focadas no trabalho, eu tenho pessoas que vão ter mais produtividade, não só no trabalho, mas também na sua vida externa, né? Por mais que o trabalho seja cansativo, mas você acaba encontrando energia, né? Você acaba trazendo para você mais energia de vida. Falo isso por experiência própria, a Fer me conhece um pouquinho, sabe da minha rotina, né, Fer? Às vezes me perguntam, Pri, como você dá conta? Pergunto direto. Como que você dá conta? Quantas horas tem seu dia? Às vezes 24, mas a gente faz o quê? A gente cria, estabelece prioridades na vida. E quando eu estabeleço prioridade que eu quero cuidar de mim, eu preciso cuidar de mim, nada vai tirar que eu vou fazer a minha atividade física, que eu vou comer uma alimentação saudável, que eu vou, né, realmente procurar uma terapia para falar sobre os meus problemas, sobre os meus bloqueios, porque às vezes a gente pensa que não tem, né? A gente fala assim, não tem, imagina, não tem bloqueios. Quando você vai para terapia, você descobre, fala, meu Deus, eu tinha isso mesmo e não sabia, né? Então, é isso que faz a gente fazer o nosso dia render mais, ser mais produtivo. É cansativo? Não vou falar para você que tem dias que fala, nossa, hoje eu tô cansada, mas até reconhecer que você está cansada faz parte do autoconhecimento, faz parte do autocuidado, né? Você saber que, assim, olha, hoje eu preciso descansar, porque hoje eu não posso ser forte todos os dias. E você reconhecer que você não precisa ser forte todos os dias já é um grande avanço. Você pode descansar também, né? Tem muita gente que no dia de folga
sentado no sofá, se sente mal, porque fala assim, nossa, tô aqui sem fazer nada. E tá tudo bem você tirar um dia para não fazer nada, não é verdade? São as É saudável, feridas, né? né? Sim, As mas a feridas, pessoa tá as tão crenças. então, e assim, a pessoa tá tão envolvida em trabalhar, em trabalhar, em trabalhar, em produzir, né? Que não se permite. É a permissão, né? Precisa Não ter. existe aquele ócio criativo, né? As pessoas hoje não têm tempo para ser criativas, gente. Exatamente. Eu falo que eu observo como uma criança brinca, né? Eu gosto muito de promover a brincadeira para as minhas filhas. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas elas não ficam na TV, né? Não fica muito tempo no celular, elas têm tempo, né? Existe um bloqueio, porque eu gosto de que elas promovam esse ócio criativo. Porque a gente, quando fica adulto, a gente perde muito isso. É aquela coisa de você estar querendo ser ocupado o tempo todo e esquece de repente, você simplesmente sentar e ter uma criatividade, pensar em algo, numa receita nova, testar coisas novas, né? E tem muita gente que fala assim, eu não sou criativa, eu sou péssima com criatividade. Todo mundo é criativo, é que você não está desenvolvendo esse lado seu, não está praticando. Mas criatividade todos nós temos, né? Brasileiro, então, precisa ser estudado, de tanta criatividade que tem. Exatamente. E trazendo uma outra parte também agora um pouco mais técnica, as empresas terão ganhos muito significativos com esses cuidados, porque existe um fator de multiplicação para as empresas que elas pagam um imposto altíssimo quando tem um número muito grande de afastamento, que é o FAP, que a gente chama de FAP. Então, principalmente as grandes empresas que é do regime tributário lucro presumido, lucro real, elas têm essa tributação que vai de 1,5% até 3%, né? Na verdade, até 6%, porque é um fator multiplicador. Quando eu tenho ali entre a faixa mínima de afastamento, eu tenho um fator multiplicador de 0,50 sobre o meu valor ali total de folha de pagamento. Então, você imagina uma empresa aí que tem uma folha de pagamento de 1 milhão. 1,5%, ele vai ser um alto custo. É significativo. É muito significativo, né? E daí eu estou falando ali de um número razoável, que é o número mínimo. Só que com essa crescente de afastamento, a maior parte das empresas, elas estão enquadradas ali entre 1,5% e 3%, que multiplicado por 3, elas vão estar pagando 3%, 6% sobre a folha. Então, imagina, 6% de 1 milhão é um gasto enorme, enorme. Então, quando eu tenho esse cuidado com os meus colaboradores, quando eu gero saúde para a minha empresa, bem-estar, eu não vou estar cuidando somente das pessoas, mas eu vou estar cuidando da minha empresa, da gestão do caixa da empresa, da gestão financeira da minha empresa. E lá em 2018, quando eu iniciei a falar sobre legislação trabalhista, sobre segurança e medicina do trabalho, eu sempre batia, eu falava assim, gente, vocês como RH não estão olhando para a gestão de pessoas, porque o custo de uma folha de pagamento, quando eu tenho um FAP muito alto, porque ele vai ficar predominante por um ano, né? Eu não consigo alterar esse fator de multiplicação, então a cada 12 meses ele é revisto, ele vai gerar um prejuízo gigantesco. Então, não sei se vocês já viram em algumas empresas que, agora eu nem sei mais se tem, mas em algumas tem, aquela placa assim, ó, estamos há tantos dias sem acidentes. Sim. Já. Isso não é só uma jogada de marketing, não é só porque as pessoas, né, querem só cuidar do ambiente, mas é porque aquilo gera uma economia financeira para a empresa gigantesca, enorme. A gente está falando de acidentes operacionais. Agora você imagina os que são mentais. As pessoas, os afastamentos por depressão, por burnout, né, por ansiedade, síndrome do pânico. Isso não estava sendo medido. Eu não estava ali contando. Estamos há tantos dias sem alguém com uma crise de ansiedade, sem uma depressão, sem um pânico. Então, hoje, a gente vai ter que olhar para esse ambiente, cuidar desse ambiente. Então, acaba que eu vou ter uma gestão muito mais afinada, mais fina, com um olhar humano, né? É muito legal isso, porque todo mundo ganha, né, Fred? É isso que eu ia falar.
Nem todo mundo precisava faz. ser obrigatório, né? Já deveria ser cultural. Exatamente. Cultural. Porque ninguém perde Ninguém fazendo assim. perde, todo mundo ganha. Exatamente. A empresa, os É que, trabalhadores. exato, mas é que começou isso, né, com as grandes empresas, porque se tornava uma grande marca de marketing, né, era bem vista, era bem avaliada, e o governo via que isso trazia resultado, trouxe resultado. Essas grandes empresas têm um número muito menor ali de afastamentos, porque cuida do ambiente, da saúde mental dos colaboradores. Então, para minimizar isso, né, esse impacto dentro da, da mecânica mesmo do INSS, né? Imagina o quanto isso não custa também para o governo, né? Uma pessoa que está afastada por muito tempo ali por um problema de saúde mental. Então, ele traz essa obrigatoriedade porque ele transfere ali a responsabilidade também para a empresa, né? Para cuidar daquele ambiente. E da mesma forma que uma pessoa cuidada ali, né, que vai ser cuidada dentro da empresa, com alguma coisa, terapia, psicólogo, alguma coisa, vai refletir na sua vida familiar, os relacionamentos afetivos. E o contrário eu vejo bastante também, porque sempre quando eu atendo alguém, vamos supor, é relacionamento amoroso, elas sempre reclamam um pouco também do trabalho. Então, você vê que soma, é uma soma, né? Então, quando ela trata aqui alguma coisa na terapia comigo, vai refletir também lá no trabalho. E eu acredito que o contrário também vai ajudar muito, né? A pessoa que está adquirindo autoconhecimento no trabalho, ela vai poder trazer para dentro de casa esse autoconhecimento. Sim, com certeza, até nos relacionamentos, né? Porque às vezes as pessoas elas têm problemas dentro de casa que elas não conseguem resolver por bloqueio de falar, não consigo externalizar isso, né? Não consigo falar, não consigo dialogar dentro de casa sobre esse assunto. E quando você tem ali um profissional da área, né, de terapia, de psicólogo, existe uma abertura para se tratar sobre isso. Então, isso vai ter muito reflexo, né? Você vai ter um reflexo ali de comportamento, um reflexo de autocuidado, de autogestão daquela pessoa. Porque quando muitos dos nossos problemas mentais é porque nós nos tornamos um depósito. Eu falo que a gente tem ali um depósito tão cheio de cacarecos, tão cheio de entulhos, que teria que ter muitas caçambas para a gente se livrar desses cacarecos, né? E a gente vai carregando. É que nem uma história que fala que uma pessoa foi fazer uma trilha e cada pedacinho do caminho ela foi colocando uma pedrinha na bolsa. E chegou no final do topo, ela já não estava aguentando de dores nas costas, né? Muscular, por conta do peso dessas pedrinhas. Mas é porque nós vamos acumulando pequenas insatisfações, pequenas coisinhas, a gente vai tolerando, e a gente não fala, a gente não externaliza, a gente não joga fora, a gente não se desfaz, a gente segura para nós, e quando vê o que vai acontecer, estou com dor nos ombros, estou com dor nas costas, estou com dor na cabeça, eu estou doente. Então, quando eu percebo que eu estou doente, eu já carreguei por muitos anos aquele peso dentro de mim, né? E o peso da culpa, o peso de se auto, né? Mutilar mesmo. Eu falo que é uma automutilação que a gente faz quando a gente fica remoendo coisas que a gente já poderia ter resolvido, né? E eu acho que isso só tem ajuda com a terapia, com o acompanhamento de um terapeuta, com o acompanhamento de um psicólogo, para que você consiga se desfazer disso. Porque ninguém pode jogar suas pedras da sua mochila. Ninguém pode retirar para você e se desfazer. É só você mesmo que consegue. E quando você vai para um ambiente de trabalho com essa carga, com esse sobrepeso sobre você não cuida da sua saúde, geralmente você não tem nenhum hábito de atividade física, você provavelmente vai ter algum vício com alguma coisa, né? Não vai ter ali, porque você tem que ter uma válvula de escape. Geralmente você vai estar reclamando de tudo, porque nada vai estar bom, então aquela reclamação, ela vai gerar mais problema, porque o ambiente fica totalmente ruim. Você já sentou do lado de alguém que reclama o tempo todo? Nossa, já. É horrível, né? É horrível, né? Você sai de lá, parece que você tá pesada, né? Agora não é mais você estar do lado de alguém leve, alguém que te traz felicidade,
sorrir, né, para você. Hoje as pessoas nem sorriem mais, gente. Eu falo que tem hora que eu chego de manhã na empresa, assim, 7 horas da manhã, com aquele mau humor, aquela cara fechada. Eu falo, gente, Exato. são 7 horas, né? E tá tudo bem quando a pessoa não estiver bem, mas ela precisa realmente procurar ajuda, porque não estar bem todos os dias não é normal, não é saudável, né? Então, E também, Priscila, também, eu não, por eu não estar dentro de uma empresa, propriamente dito, as pausas regulares também fazem parte, né? É muito legal também, né? Você ter pequenas pausas no trabalho, né? Para recarregar suas forças, né? Porque isso impactua até na produtividade também, né? Uma pessoa que fica ali direto, né? Trabalhando, precisa ter. As empresas já têm mais isso agora, né? Também. Elas têm essa visão também, né? Dessas pequenas pausas durante o dia, né? São sim, necessárias, né? são até para socialização do grupo, né? Porque nós somos seres sociáveis, nós precisamos de pessoas, a gente precisa estar em conexão, em contato com outras pessoas. E quando eu não tenho isso, quando eu tenho um ambiente que não me promove essa socialização, eu acabo saindo do meu natural, né? Então, nós somos naturalmente criados para se socializar. Então, essas pausas é muito importante. Também fazer a questão do incentivo, né, de ter a alimentação saudável, promover ali um ambiente que tem práticas de exercício, de alongamento. Tem empresas que trazem, né, ali a ginástica laboral para ser feita, porque é o único momento que aquela pessoa talvez tenha um contato com uma atividade física. Tem o momento de conhecer seu corpo, saber, né, que existem músculos e precisa, né, ser fortalecido esses músculos. Então, é muito importante isso. Porque a fadiga corporal também é terrível, né? Sim. Você tá pesando 200 quilos ali, não tá aguentando mais, né? E delegar também é uma sugestão, né? Falar, você tem que sinalizar às vezes, porque enquanto você tá dando conta, a pessoa acha que tá tudo bem, né? Então, assim, às vezes tá pesado para você, mas o medo de delegar, né? O medo de falar, e se eu disser que eu não tô conseguindo fazer tudo isso sozinha? Então, assim, sim, se tá pesado, se tá muito, delega, né? Aprender a falar não também, né? Falar não é um respeito, primeiro a si próprio e segundo ao outro também, porque é necessário não, de vez em quando, né? É necessário delegar, não estou aguentando fazer tudo. Olha, não vou dar conta disso tudo. Isso não quer dizer que você é pior do que qualquer outra pessoa, não, né? É se ajudar nesse sentido, pausas regulares, né? Estabelecer limites, né? Porque a gente está falando aqui só da carga de trabalho mesmo, mas a gente sabe também que dentro da empresa, a saúde, relacionada à saúde mental, também existem outras coisas que acontecem, né? Abusos, né? Existem muitas outras coisas também que está relacionada à saúde mental. Assédios, abusos. E abusos, gente, não é só abuso sexual. Sexual, é abuso mesmo, né? Abuso de poder. Exatamente, de tudo. De falta de respeito, de tudo, né? Então, tem esse lado também, não só do trabalho propriamente dito, mas também tem esse lado psicológico que ocorre muito dentro das empresas, né? Sim, exatamente. E é muito importante, né? Eu falo que a gente vai, ao longo do tempo da vida, quando você inicia essa trajetória, esse caminho de autocuidado, de autoconhecimento, você nunca mais para, porque você vê o quanto você precisa ainda se autoconhecer e se melhorar, né? E uma das coisas que eu tinha muita, mas muita dificuldade era de pedir ajuda, de aceitar ajuda. E assim, quem me conhece há um longo tempo aí sabe da minha grande dificuldade. E isso me levou assim, a ter danos físicos e mentais muito grandes, porque eu não conseguia estender a bandeirinha ali, tipo, olha, preciso de ajuda ali. E com o tempo eu vim aceitando que eu preciso de ajuda, que eu não consigo dar conta de tudo,
que muitas vezes eu vou ter que sinalizar que eu preciso de algo, que eu preciso de atenção, que eu preciso de uma ajuda financeira, e que tá tudo bem, é um momento, é uma fase da minha vida, né? Então, aceitar que você precisa de ajuda é algo muito positivo. E eu falo que nesse ano, né, que iniciou, o ano passado eu tive uma carga muito grande no trabalho, né, muito grande mesmo. Pela primeira vez eu fiquei doente no final do ano e mesmo assim trabalhando eu falei, não, calma, eu preciso mudar em 2025, eu preciso começar a sinalizar que eu preciso de ajuda. E no início do ano aconteceu diversas coisas, eu tive uma ajuda, teve uma troca, digamos assim, dentro da empresa de gestão, de diretoria, de novos colaboradores, e quando eu vi ser transferido essa responsabilidade, eu conseguir pedir ajuda, né? Eu poder ser assim, como eu posso dizer, executar o meu trabalho sem me preocupar com uma tarefa que eu poderia delegar para outra pessoa. Isso me trouxe tanta paz, mas tanta paz, que eu falei assim, meu Deus, por que eu não pedi ajuda antes, né? Por que eu não falei que eu não dava conta de tudo isso? Por que eu não fiz isso antes, né? E isso foi trazendo outras consequências. Porque quando eu aceitei que eu precisava de ajuda no meu campo profissional, foi surgindo outros problemas na minha vida pessoal que eu precisei pedir ajuda também. Eu não conseguia me virar sozinha, não conseguia resolver sozinha. E daí a gente tem que o quê? Engolir o nosso orgulho e entender, eu preciso de ajuda. E isso traz leveza, porque você não fica estressado, você não desconta as pessoas, os seus problemas. As pessoas conseguem te ajudar, conseguem, né, aliviar esse fardo que você tem, porque você está aberta, você está pronta para receber, né? Você se vê ali disponível para as pessoas. Então, eu falo que o grande ganho que eu tive com a terapia, com o conhecimento, foi isso, reconhecer que eu não dou conta de tudo, né? Eu preciso de ajuda. Isso é uma questão de humildade também, né, da gente, né? Que às vezes o ego tá tão, né? Que a gente fala, eu pedi ajuda, imagina, eu dou conta. Mas isso também é uma questão de humildade, né? E é algo muito interno também, né? Quando a Pri estava falando ali da caixinha dos cacarecos, eu fiquei pensando também, né? A gente olha para o agora, né? Como que está a situação da empresa, tudo isso que a gente está falando. Só que quando a gente traz isso para um lado da terapia, um lado terapêutico, a gente vê ali algumas lealdades familiar, né? Quando, por exemplo, todo mundo da minha família sempre trabalhou muito, é só a base de muito suor para se ganhar alguma coisa. Então vai para o trabalho aquela mulher, aquele homem com essa lealdade à família dele, né? Porque todos nós aqui, nós viemos ao mundo para pertencer, a gente faz de tudo para pertencer ao grupo. Então essa lealdade sistêmica, né, que a gente vê muito na terapia sistêmica, ela é muito forte. As crenças limitantes também, né? Eu só sou amada se eu faço muito. Então, ela traz aquela crença de que para ser amada, ela tem que fazer muito. Aí, aquela mulher que não para, que está sobrecarregada, mas ela está aceitando. O desequilíbrio também entre o dar e receber. Tem gente que tem uma energia maior de dar e não sabe receber, como talvez tenha sido o caso da Pri, né? Esse excesso de responsabilidade de talvez uma menina que muito nova precisou ajudar a mãe cuidando dos irmãozinhos mais novos. Essa semana eu atendi uma mulher que com 9 anos ela cuidava de todos os irmãozinhos mais novos para a mãe poder trabalhar. Aos 11 ela já foi trabalhar numa casa de família como doméstica, 11 anos. Então como que essa mulher vem pro trabalho, para a empresa? Ela vem pegando tudo para ela. Pode vir que eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta. Ela quer cuidar de todo mundo, é uma super mãe. Então... Eu não preciso me controlar, que às vezes eu tô ali, tô querendo cuidar, mas é um cuidado que eu falo que às vezes é excessivo, né? Eu falo assim, nossa, olha eu querendo ser mãe aqui, né? Mas é muito natural, é um instinto, né? É muito instintivo de fazer isso, por quê? Eu tive uma criação muito diferente, que nós mulheres fomos criadas para o lar, né? Fomos criados para casar, cuidar dos filhos, do marido, da casa,
Daí, ao longo da trajetória, aí, a gente acaba que se molda a sociedade, mas até os meus 13, 14 anos eu recebi uma criação para ser esposa, para ser dona de casa, para cuidar de filhos, marido, né, e tudo mais. É lógico que isso é uma crença que acaba que é muito difícil você tirar, não ter isso internalizado. Por quê? Até os 7 anos é quando a gente forma, né, toda ali a crença, o caráter na criança, né? Então, para você moldar isso diferente, ou você vai ter uma energia masculina altíssima de autocuidado com as pessoas, né? E deixa de ser feminina, deixa de receber cuidados, de receber ali o que é correto, né? A provisão do seu marido, a provisão de um homem, para cuidar desse homem como se fosse mãe dele, né? Então, você se torna ali uma mãe, não uma esposa. Então, essas polaridades, elas estão muito invertidas na nossa sociedade. Hoje a gente vê muito mais mulheres masculinas, né? E aqui eu não estou falando de sexualidade, eu não estou falando que gosta de mulher, não é isso. Mas é mulheres que têm essa energia masculina muito aguçada, que quer realmente competir com os homens, né? De posicionamento, né, Pri? Exatamente. É porque a energia masculina, ela é externa, né? Ela é mais o externo. O homem, né? O masculino, ele é mais externo e o feminino mais interno. Só que o que está acontecendo, que a Pri está falando, é essas mulheres deixando o feminino ali bem guardadinho e trazendo essa energia masculina e competindo ali, né? Com todo mundo dentro da empresa. Nossa, daí vem o burnout, vem a depressão. Então, uma das maiores razões de problema de relacionamento é isso, é porque as mulheres estão se tornando, a energia masculina está muito aguçada, né? Então estão batendo de frente, né? Estão batendo de frente. Sim. Exatamente. E os homens não conseguem ter o espaço deles, né? Exatamente. Os homens hoje não conseguem ser homens, eles não conseguem ser cavaleiros. E a sociedade, ela vem oprimindo cada vez mais esses homens, né? Eles vêm cada vez mais deixando natural que, assim, a mulher é empoderada, que a mulher é isso. Gente, não tem nada contra da mulher empoderada, mas o poder é natural da mulher. Você, como exercendo o seu poder de mulher, você é muito mais forte do que você querer ser um homem, né? Do que você ter uma energia masculina, de tomar iniciativa de tudo, de estar à frente de tudo. Nós temos sensibilidades diferentes de um homem. Nós conseguimos ver 360 graus, a gente não consegue ver só uma coisa. Então, se a gente exerce a nossa energia feminina, a gente é muito mais capaz, muito mais produtiva do que a gente exercer uma energia masculina, onde eu tenho que dar conta de tudo, eu só cuido das pessoas, eu não recebo cuidados, e não cuido de mim, né? Porque a rotina sagrada de se cuidar, de ter a parte espiritual também, porque eu falo que o autocuidado começa pelo espiritual. Quando eu tenho uma conexão com Deus, eu entendo que eu sou filha de um rei, né? Eu sou filha do Pai. Então, eu preciso me cuidar para Ele, para Deus, porque eu sou a menina dos olhos dele, né? Então, eu preciso ter o meu autocuidado. Então, a imagem, ela importa muito. Quando eu cuido de mim, eu exalo feminilidade, eu exalo o belo, né? A beleza. A mulher, ela tem que exalar a beleza, ela tem que exalar a delicadeza. Então, quando eu faço isso, essa conexão com Deus, eu entendo que eu preciso ter beleza. E tudo que eu faço precisa ser belo. Então, o meu ambiente de trabalho, ele é organizado, ele é bonito. O meu falar, o meu agir, a minha forma como eu trato as pessoas. Então, tudo isso tem muito a ver daquilo que eu me conecto com Deus. E outra coisa é também cuidar do meu corpo. Quando eu cuido do corpo, não é só estético. Porque muitas pessoas vai assim, eu vou começar um exercício físico para ficar sarada, né? Para colocar um biquíni, para colocar uma roupa mais justa. E a gente não pode ter esse propósito. Eu preciso cuidar do meu corpo, porque ele é a máquina, né? Que vai me levar para o próximo nível, para onde eu quero chegar. Eu sempre falo, quando eu falo com as pessoas sobre isso, que você imagina eu ter uma carcaça de uma Ferrari, né? E um motor de um Fusquinha dentro dessa carcaça. Eu não vou
vou chegar muito longe. Não. Então, é praticamente isso. Não adianta eu ter aqui, assim, toda uma aparência como se fosse uma Ferrari, mas eu não ter energia para isso. Eu consigo energia como? Cuidando do meu corpo, cuidando da minha alimentação, cuidando de mim, né? Então, isso de se cuidar, ela traz muita energia feminina, né? É coisas de mulheres que a gente deixou de fazer porque a gente acha que a gente precisa ganhar o mundo, né? E a gente não precisa ganhar o mundo, a gente só precisa ganhar o nosso interior, né? A nossa paz. E Nosso é isso. mundo, né? Nosso próprio mundo, porque quando a gente ganha o nosso próprio mundo, nossa, as portas se abrem, as janelas se abrem, tudo fica muito mais fácil. Como é diferente uma pessoa, né, que tem um autoconhecimento da que não possui, da que está nessa briga constante com ela mesma, briga constante com esse masculino, briga constante com as colegas, briga constante com o mundo, né? E como seria bom se as pessoas pudessem trabalhar mais o autoconhecimento, cuidar desse mundo interior, gente, porque não é só para nós, né? A gente atinge aí todo mundo que vive ao nosso redor, seja no âmbito familiar, profissional. Eu falo que a gente vive em sociedade, a gente tem que saber lidar, né? E as pessoas precisam se conhecer. A gente está muito externo, e está faltando muito vir para dentro deste mundo que a Pri falou, o nosso mundo interno. Precisa cuidar e eu espero realmente que as empresas possam fazer isso, porque hoje a pessoa vir para terapia às vezes não é tão fácil, por motivo de crenças limitantes. Ai, terapia é coisa de louco, é coisa de gente fraca, é coisa de gente doente. Por financeiro também, muitas vezes não busca uma terapia particular por problema financeiro. Imagina tendo essa oportunidade de ter esse autoconhecimento dentro do trabalho, beneficiando ali quem trabalha com você, o ambiente. Já pensou que gostou de você chegando na empresa, bom dia, e todo mundo, bom dia! Já pensou que delícia? Vai ser um ótimo dia, aquele dia com certeza vai ser um bom dia, né? Porque eu entendo isso que a Pri está falando, né? Você chegar às vezes toda animada, bom dia! Aí a pessoa, só se for para você. Falo, nossa, é difícil, né? Eu falo que a minha energia é sempre muito alta, sabe? E quando eu tô mais agitada, daí que eu falo mais, sou mais agitada, mas eu sempre tô com um sorriso no rosto. Eu acho que dificilmente as pessoas me veem com um semblante triste. E olha que eu já passei, assim, por N situações e que o sorriso estava sempre na cara. Mas isso é uma forma que, às vezes, a gente também precisa aceitar a tristeza, né? Que a tristeza ela é boa também, ela não é ruim. A gente precisa aceitar que existem dias tristes, mas você não pode também deixar aquela tristeza se perdurar muito tempo, né? E como a Fer disse, a oportunidade de trazer esse assunto para dentro das empresas vai ter um ganho social gigantesco. Eu acredito que faz uns 2 anos, Fer, que a gente fez aquela palestra naquela empresa. O 8 de setembro amarelo, né? Gente, foi um impacto tão grande, que assim, até hoje eu me emociono de falar sobre esse assunto dentro daquela empresa. Foram para praticamente uns 50 colaboradores, maioria masculino. Você imagina o nosso desafio, né, Fê? Falar para um público masculino sobre saúde mental, Setembro Amarelo. E a gente, no final, teve pessoas ali chorando, pessoas emocionadas, pessoas que eram homens, né? Que vieram nos chamar depois, no final, agradecer. E a gente, assim, mas a gente deu só um pouquinho do que a gente pode oferecer muito mais. Então, olha o tamanho da carência, o tamanho da necessidade de falar sobre esse assunto. Às vezes, principalmente para os homens, eles têm muito mais dificuldades de externalizar os sentimentos, de entender o que está acontecendo ali dentro deles, né? Então, às vezes, eles se fecham como uma cápsula mesmo, né? E não se abre, só que aquilo vai virar o quê? Uma bomba, que a qualquer momento ela vai estourar de alguma maneira, ou com algum problema físico, ou realmente aquela pessoa vai entrar numa depressão, ou ela vai ter algum problema ali com algum vício. Então, é muito importante ter esse cuidado, né, de saúde mental. E a NR1, ela fala sobre ter a aplicabilidade desse cuidado e ter ações para poder
conversar com cada um, para ter essa individualidade. Então, eu posso ter lá planos de palestras, planos, né, de acompanhamento, mas eu preciso também acompanhar o individual. Por quê? Eu preciso entender a necessidade de cada um. Como RH, em algumas empresas, o que eu sempre fiz? Sempre eu gostei de fazer. Quando chega um atestado até mim, eu tento entender o que aconteceu com aquela pessoa. Não só por uma questão burocrática, mas para eu entender aonde está a raiz do problema. Será que aquele problema realmente é físico? Ou ela tem um problema além daquele que está gerando aquele problema físico? E muitas das vezes a gente ia para um diagnóstico onde o problema estava emocional. O problema não era físico. E daí você vai conversando com a pessoa, vai entendendo, vai vendo a individualidade de cada um e você consegue exatamente orientar e conseguir dar um direcionamento para aquela pessoa, né? Ai, que bacana, né? Já pensou toda a empresa com uma Priscila lá dentro? Que maravilha que seria? RH, Verdade. gestão, terapeuta, tudo em uma. Eu Muito. confesso que é um pouquinho mais difícil, Fer, eu ter esses cuidados dentro, né, da empresa, mas a todo momento eu tento ter um olhar muito próximo, né, das pessoas. Eu falo que eu sinto muito. Se a pessoa chega de alguma forma diferente, eu falo, tem alguma coisa de diferente ali. E eu tento trazer muito para próximo. Eu tento ser o mais acessível possível, né? Porque tem uma certa dificuldade das pessoas que elas têm um tabu com o RH, né? Tipo assim, eu vou falar sobre o problema com o RH vai me mandar embora, né? Ele que manda embora, ele que contrata. E não é bem isso, né? Porque quando a gente faz o nosso papel de verdade, que é cuidar de pessoas, a nossa função é cuidar daquele capital da empresa, porque as pessoas que estão ali é um capital intelectual da empresa. Então eu preciso cuidar, eu preciso que ela se sinta que ela trabalha no melhor lugar, que ela tenha a melhor experiência do trabalho. Então, todas as vezes que eu preciso realmente elogiar, eu elogio em público, eu faço barulho mesmo, para que ela se sinta valorizada, para que ela se sinta importante naquele ambiente, né? E as palavras têm tanto poder, né, Pri? Às vezes, a pessoa tá ali só precisando de uma palavra, né? E uma palavra que você dá, você muda o dia daquela pessoa, você muda a vida daquela pessoa, né? Aquela pessoa vai muito melhor embora, ou vai muito melhor trabalhar no outro dia, né? Porque olharam para ela, viram ela, né? Reconheceram ela. Ela não é só mais um, né? Aqui no consultório também eu falo assim, terapia não é uma receita de bolo, né? Terapia, cada um é único, né? Cada um tem uma história diferente. Então, pacientes são todos especiais. Não é uma receita de bolo que você vai falar a mesma coisa para todo mundo. Não é. Você chega lá, a pessoa nem olha na sua cara e já te receita alguma coisa. Não. É cada um com a sua história. É você estar ali presente na vida daquela pessoa. Aquela pessoa é importante. A história dela é importante, né? É você dar essa importância para o ser humano. Isso falta muito, né, Pri? Falta muito. Eu falo que, assim, principalmente para nós RHs, né, e que lida muito com as pessoas, eu só queria agradecer a Joyce, ó. Um beijo, Joyce, saudade de você. Obrigada pelo elogio, viu? Mas nós, como RH, nós temos um papel importante na vida das pessoas, muito importante, porque a gente é o elo que liga ali o profissional do pessoal, né, dentro da empresa. Então, eu preciso ter um equilíbrio onde as pessoas se sintam que ela tem um suporte, um apoio. E muitas das vezes é um abraço, é um acalento, é um assim, oi, como está seu filho? Seu filho está bem? Ele está melhor? Se preocupar genuinamente, gente. Eu falo que assim, você precisa ter a intenção genuína da preocupação, não perguntar por perguntar. E eu falo isso que no momento de pandemia, que foi o nosso maior aí, desafio histórico da humanidade, eu ligava praticamente para todos os funcionários que estavam com Covid.
foi o momento que eu trabalhei, assim, mais trabalhei na minha vida. Eu me preocupava com o esposo que estava internado o tempo todo, precisa de ajuda, precisa de algo. Alguém que estava precisando de algum cuidado médico, eu falava, olha, se cuida, usa máscara, isso é importante, não fica aglomerado. Então, esse cuidado genuíno que a gente tem com as pessoas, eu falo que palavras, elas passam, elas são esquecidas. Mas como as pessoas são cuidadas, como elas são tratadas, elas jamais esquecem você. Então, em todos os lugares que eu passo, eu tento deixar minha marca como eu trato as pessoas. E olha que eu sou dura, né? Na hora de cobrar, eu cobro ali resultado, eu cobro performance, mas eu tenho esse olhar genuíno de preocupação e cuidado com as pessoas, né? Que estão ali ao meu entorno, próximo de mim. O Pri, tem uma frase na terapia sistêmica, né, que eu uso bastante na constelação familiar, você falando desse cuidado, e tem uma frase que ela é capaz de curar, que é eu vejo você. Sabe, quando Nossa. a gente, ali na terapia, às vezes a gente coloca o pai para falar para a filha, né? Eu vejo você. Porque quando eu vejo você, eu vejo as suas dores, eu vejo os seus desafios, eu vejo as suas dificuldades e eu vejo você, eu estou aqui, né? Então, é uma frase assim, é uma coisa que a gente precisa muito ver, Praticar mais. praticar mais. E olhar. Exato, olhar para as Olhar. pessoas e falar assim, olha, estou enxergando a sua dor, não posso talvez remover essa dor, mas eu estou aqui. Quando você se sentir confortável, quando você se sentir à vontade, se você quiser compartilhar comigo, eu estou aqui, né, para te ajudar. Então, é isso que a gente precisa praticar na nossa vida, até na criação dos nossos filhos, né? Porque eu falo que aqui em casa também eu tento ao máximo, né, conversar com as minhas filhas, né? Assim, o que elas se sentem vistas, né? Porque cada uma tem a sua individualidade, cada uma tem a sua forma, né, de ser. Então, para cada um a gente precisa realmente ter esse olhar, esse ver, esse enxergar. E eu falo que o quanto é importante, às vezes, um abraço. Muitas vezes eu só queria um abraço, eu só precisava ali, tipo assim, não precisava me ajudar com nada, mas eu queria ser acolhida, porque muitas vezes você sabe que é só você que tem que tomar decisão, que é só você que tem que resolver aquilo. Mas um acalento, um abraço, ele te reinicia, ele tem o poder de fazer você se sentir protegida, né? Se sentir acolhida. Então, quando, muitas vezes, em algumas fases da minha vida, em que as pessoas não tinham palavras, de repente, para me falar, elas me abraçaram, elas me deram muito mais do que qualquer palavra. Tem uma pessoa especialista em abraços aqui, porque eu não sou muito de abraçar. E ela gosta muito. E é a Amanda que escreveu aqui para mim, viu, Amanda? Obrigado, também amo muito você, viu? Gratidão. Amanda é minha sócia, viu, gente? Minha sócia e amiga. E Suzy, ó, manda oi pro Lolo. Lolo, beijo, tô morrendo de saudade de você, viu? Mas eu vou bater na sua bunda por um motivo, depois sua mãe te conta. Gente, olha, a live foi muito boa, o papo tá bom, acho que rende até uma live saúde mental parte 2. Parte 2. A Pri também, a gente fez uma live, acho que foi o ano passado, falando de energia feminina e masculina, que é algo bem bacana, hein, Pri? Você pode voltar pra gente falar sobre isso. Verdade. A Pri gosta bastante desse assunto, né, Pri? Eu gosto muito de energia, né? Física quântica, falar sobre lei da atração, também, né? Lei da atração. A Pri é ótima nisso, né? Vamos fazer uma live para ela contar, gente, sobre lei da atração, visualização. Olha, a Pri tem umas coisas boas para contar aqui para vocês. Mas a gente tá aí, já tá aí mais... Comprovado. Ela me mostrou, eu vi, viu, gente? Eu vi. E quem segue ela viu também. Meninas, muito obrigada, Pri, gratidão. E a gente vai conversar um pouco de novo sobre essa energia feminina e masculina. E vamos conversar sobre umas palestras na empresa, hein, Pri? Eu vou te chamar porque eu tenho um desafio para fazer e eu acho que você vai me ajudar. E, Mônica, mais uma quarta nossa, hein? Gratidão, obrigada, mais uma quarta. Menina. Ai, nossa, passou muito rápido o tempo. Passou demais. Eu ficaria aqui, ó. O papo tá bom, o papo tá ótimo. Tá bom.
Obrigada, Deus, Fê, você mais uma vez. Pri, obrigada. Primeira vez que eu falo com a Pri, né, que eu estou conhecendo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por estar aqui hoje com a gente, né, disponibilizando esse tempinho aqui para fazer a live com a gente. Obrigada a todo mundo que estava presente aqui também, que sempre está aqui com a gente de quarta-feira, né? Obrigada a todo mundo. E até quarta-feira que vem, né? Até quarta que vem. Beijo. Ai, a foto. Quem vai tirar foto para nós? Sorria. Ai, deixa eu tirar os comentários. Espera aí, quem vai tirar foto? Espera aí, deixa eu lembrar aqui onde que tira os comentários, gente. Pronto. Vamos, sorria para a foto? Alguém tirou, eu tenho certeza. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Beijo, pessoal. Até quarta-feira da semana que vem. Até a próxima. Tchau, tchau. Descanso. Tchau, tchau. Tchau.